dentro da igreja nós notamos com a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você a respeito de algo que você já deve ter ouvido alguém dizer. Por exemplo, Deus está liberando uma palavra rema para a sua vida. Quem nunca ouviu essa expressão, essa afirmação? Eu entendo que quem faz essas afirmações tem muito boa intenção. A pessoa quer abençoar a outra, quer ver a outra bem, quer causar algo que desperte a fé ou que leve a pessoa para uma nova fase da sua vida, uma nova dimensão espiritual ou coisa do tipo. Mas veja, é preciso observar de onde é que vêm essas ideias que circulam dentro da nossa igreja. Por exemplo, em 1981 foi publicado no Brasil um livro de Po Yang-Shu, que depois disse que Deus mudou o nome dele para David Yang-Shu, um pastor coreano de uma grande igreja. E esse livro, ele dizia o seguinte, a partir do texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, o seguinte, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nesta passagem, o apóstolo usou a palavra rema, é o termo original do grego, para dizer que a pregação havia sido feita. Muito bem, mas será que essa palavra rema ela provoca algo sobrenatural? Ela derruba muralhas, barreiras, ela faz a pessoa avançar no mundo espiritual de uma maneira sobrenatural e tão poderosa assim? Não é isso que o léxico diz. O que é o léxico? O léxico é um livro que trata das palavras originais, no caso do Novo Testamento, o grego, é a língua original, e como os autores da época entendiam e utilizavam essas palavras todas que eles usaram para escrever o Novo Testamento. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, fizeram uso da expressão rema, ou da palavra rema. Por exemplo, Lucas 2,17 diz assim, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito do menino. Dito a respeito do menino. Rema. Ou João 5,47. Visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Digo é a tradução da palavra rema. Veja, não há nenhum milagre sendo feito, não há nenhum ato sobrenatural de Deus acontecendo ali para que os apóstolos utilizassem a palavra rema. Rema é uma palavra como uma outra qualquer, como nós utilizamos os nossos adjetivos, os verbos, os sinônimos. Ela é uma palavra comum, pelo menos era no uso comum das pessoas daquela época. E é interessante notar que quando nós lemos do Evangelho de João, ele faz uma apresentação única de Jesus em toda a Escritura. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João também escreve a sua literatura, o seu texto, no original grego, assim como Paulo escreveu Romanos utilizando rema. E quando João vai descrever Jesus, o Verbo eterno de Deus, ele não diz no princípio era o rema, e o rema estava com Deus, e o rema era Deus. Ele usa outro termo, ele usa o termo logos. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Logos era um conceito bem conhecido dos gregos, para descrever essa ideia fluida, esse poder universal que permeia todo o universo. Então, João está escrevendo para que os gregos o entendessem, quem tinha familiaridade com esse idioma pudesse compreender da grandeza daquele que João estava descrevendo. E ele não usa rema, ele usa logos. Portanto, nós não vemos nenhuma vantagem em utilizar essa palavra no nosso uso comum, na nossa teologia, o que quer que seja. A gente acredita naquilo que a gente quer, naquilo que temos disposição de acreditar. Eu não quero ofender você, eu não quero desprezar as pessoas que fazem uso dessa expressão, de maneira nenhuma. Esse vídeo eu gravei para que você tivesse uma alternativa, pudesse comparar aquilo que você acredita com aquilo que os estudos dizem, tá joia? É isso.